Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 6 de agosto, você confere. Paróquia de Santo Antônio completou nesta sexta-feira 137 anos de criação com a realização de missa de ação de graças. Ministério Público vai investigar repasse de recursos para a Fundapark através da Prefeitura de Bento Gonçalves. Secretaria de Saúde oferece testes rápidos para detecção de doenças virais, como sífilis, AIDS e hepatite. Identificado o cadáver encontrado no bairro Zate, na tarde da quinta-feira. São destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com dando os parabéns à Paróquia de Santo Antônio, que nesta sexta-feira celebra seus 137 anos de criação. E esse nosso parabéns, esse nosso reconhecimento, a gente estende também a toda a equipe paroquial e, claro, a nossa comunidade, que tem Santo Antônio como padroeiro. Pois saibam que foi em 1884, ainda quando Bento Gonçalves era designada como Colônia Dona Isabel, que foi criado o santuário, que hoje congrega 25 comunidades nos bairros e no interior do município. A data foi marcada com uma missa solene em ação de graças, celebrada ao final da tarde desta sexta-feira, data que marca também a solenidade litúrgica da Transfiguração de Jesus. Em 30 de setembro de 1876, pouco mais de um ano após a chegada dos imigrantes italianos, o padre Bartolomeu Tischer celebrou a primeira missa nas proximidades do atual santuário. De lá para cá, cresceu a devoção a Santo Antônio, que se tornou o padroeiro de Bento Gonçalves, e os próprios festejos a ele dedicados, que são os mais antigos da imigração, chegando a 143 anos em 2021. A Igreja Matriz da Paróquia de Santo Antônio em Bento celebra em 31 de dezembro de cada ano a data da sua elevação à categoria de santuário diocesano. A paróquia soma um grande esforço de lideranças que dão sustentação às ações pastorais e de caridade. São mais de 1.500 voluntários em 64 frentes de trabalho religioso, pastoral e social, destacando-se ainda o serviço de caridade aos mais necessitados e a iniciação à vida cristã. O Ministério Público em Bento Gonçalves vai investigar o repasse de recursos da Prefeitura Municipal para a Fundapark. O valor, aprovado pela Câmara de Vereadores, é de pouco mais de R$312 mil. De acordo com o promotor Alessio Silveira Nogueira, neste primeiro momento, a Prefeitura foi notificada, tendo 10 dias para apresentar a justificativa do repasse dos recursos. Na justificativa enviada à Câmara de Vereadores, a Prefeitura destacou que o valor seria referente ao aluguel de um dos pavilhões da Fundapark e à utilização do pavilhão E para a aplicação das vacinas contra a Covid-19. O promotor pediu uma cópia do contrato de comodato entre a Prefeitura Municipal e Fundapark, a fim de saber se houve alguma mudança no contrato, pois a determinação inicial era de que o poder público não precisaria desembolsar recursos para a utilização do parque. Alguns empresários que fazem parte da Fundapark afirmam que a entidade está agonizando. A situação é tão crítica que a fundação corre o risco de ter a energia elétrica do parque cortada por falta de pagamento. Sem recursos oriundos de feiras e eventos há mais de 1 ano e meio, a Fundapark está com escassez de recursos. Com a investigação por parte do Ministério Público em Bento,
os mais de R$ 312 mil ainda não foram repassados para a fundação. Segundo o promotor Alessio, caso seja confirmada a irregularidade no repasse, será instaurado um inquérito e feita uma recomendação ao prefeito Diogo Sequeira para que não faça o repasse à fundação. O setor moveleiro de Bento Gonçalves registrou no primeiro semestre faturamento superior a R$ 1 bilhão e 400 milhões, o que representa um crescimento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, as empresas de Bento Gonçalves respondem por 29% do faturamento do estado, onde o total faturado no primeiro semestre de 2021 passou dos R$ 5 bilhões e 100 milhões, representando um crescimento de 64% em relação a 2020. Os dados foram apurados pela Secretaria Estadual da Fazenda e pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves. A entidade, ou melhor, a expectativa da entidade, é que o faturamento siga em crescimento no segundo semestre, mas numa proporção menor se comparado ao ano passado, devido ao aumento dos custos de produção e à variação cambial, que impactam nesses percentuais. Foi prorrogado para 31 de agosto o prazo de inscrições para o alistamento militar obrigatório para os jovens brasileiros que completam neste ano 18 anos ou de classes anteriores que ainda não se alistaram. Os jovens devem fazer o cadastro preferencialmente pelo site alistamento.eb.mil.br. Caso haja dúvidas quanto ao processo de alistamento online, o mesmo pode ser feito na sede da Junta do Serviço Militar. Aqui em Bento, a Junta do Serviço Militar fica localizada na rua José Mário Mônaco, 377, em frente ao Hospital Tacchini. O órgão atende pelo telefone 3055-8549. Tiveram início nesta semana os trabalhos de recuperação da VRS 855, que liga Bento Gonçalves a Pinto Bandeira. As melhorias nos pontos críticos do trecho de 10 quilômetros contam com aporte de R$ 2 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, sendo que serviços devem estar concluídos ainda no mês de agosto. A VRS 855 é a principal via de acesso a Pinto Bandeira e a mais utilizada para o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção agrícola, especialmente da uva, vinho e pêssego. De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, Luciano Faustino, o asfalto danificado será substituído por um material totalmente novo. Após essa etapa, será a vez de revitalizar a sinalização vertical e horizontal da pista. E agora no Jornal TV Com, vamos a Brasília, vamos ao ambiente da Câmara dos Deputados, conferir o comentário do deputado Ubiratã Sanderson. Olá amigos, hoje sexta-feira, 6 de agosto, encerrando mais uma semana de trabalho aqui em Brasília. Eu quero cumprimentar toda a população de Bento Gonçalves e região e dizer que não tem como não falar hoje da votação que ocorreu ontem à noite aqui na Câmara, na Comissão Especial da PEC 135, a chamada PEC do voto impresso, do voto auditável. Estamos acompanhando desde 2019 a tramitação dessa proposta aqui na Câmara Federal e ontem aconteceu a votação, cujo relatório foi rejeitado por 23 votos a 11. Rejeição essa lamentável, porque o objetivo da proposta é trazer justamente transparência ao processo e ao sistema eleitoral brasileiro, que hoje não é transparente. O sistema de urna eletrônica no Brasil foi implementado em 96 e desde lá não houve qualquer aprimoramento ou modernização substancial nesse sistema, por isso pedimos, através da PEC 135, o voto impresso, o voto auditável, e inclusive também com apuração pública dos votos. Isso não foi possível até agora, porque ontem na comissão, como eu disse, essa proposta foi rejeitada. Nós estamos buscando agora levar os termos originais da PEC 135, de autoria da deputada federal Bia Kicis, para o plenário da Câmara dos Deputados. Temos já o apoio, inclusive, do presidente da Câmara, que viu possibilidades de levarmos diretamente para o plenário, então, a PEC 135, e ali no plenário fazermos uma ampla discussão e
levarmos a votação nominal, onde cada um dos deputados terá que dizer se é a favor ou contra dar mais transparência ao sistema eleitoral do Brasil. Chamou a atenção também a algumas situações, como por exemplo, o fato do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sem partido, ter ocupado uma das vagas na comissão especial e votar contra, obviamente, votar contra termos transparência no sistema de votação eleitoral. Outra situação que temos que registrar é o fato de deputados que tinham votado lá atrás, na CCJ inclusive, favoravelmente a PEC 135, agora terem mudado o seu voto. Aí fica muito clara para nós uma interferência externa. Essa interferência não é legítima, é uma interferência imprópria, inconveniente. O ativismo judicial que temos presenciado é algo ruim para a democracia e por isso temos inclusive uma proposta de emenda à Constituição aqui na Câmara buscando limitar as manifestações oriundas de integrantes do Poder Judiciário. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e um ótimo final de semana. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O final de semana do Dia dos Pais terá temperaturas amenas, a presença do sol e segue com tempo firme sem a presença de chuvas. As temperaturas máximas serão típicas da primavera e as mínimas ficarão acima dos 10 graus. O predomínio é de muito sol e temperaturas mais elevadas sobre a região sul do país ao longo deste sábado. A nebulosidade ainda aumenta sobre a faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, mas a chance de chuva já diminui significativamente nas duas regiões. Se chover, é algo muito fraco e pontual. Com relação às temperaturas, a máxima em Curitiba alcança os 22 graus e podem acontecer alguns chuviscos na capital do Paraná. Em Florianópolis também pode chover de forma fraca, a mínima é de 16 e a máxima de 21 graus. E em Porto Alegre o tempo segue firme, com calorão de 26 graus à tarde. O clima-tempo aponta para Bento Gonçalves a presença do sol tanto no sábado quanto no domingo. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 10
e a máxima chegando aos 24 graus. No domingo, a mínima em torno dos 11 e a máxima 27 graus na capital do vinho. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Como é de conhecimento de toda a cidade, é a primeira vez na história de Bento Gonçalves que ela é administrada por um prefeito cassado pela Justiça Eleitoral, ou seja, cujo resultado da eleição está suspenso para ser confirmado em função de um recurso feito pela chapa vencedora. Como todos sabem, a Justiça Eleitoral em Bento Gonçalves disse que o prefeito de Oxiqueira se elegeu favorecido pelo abuso do poder econômico, graças ao investimento e à forma de agir que foi feito pela máquina pública, através do ex-prefeito Guilherme Pazini. Pois bem, há muitos meses a cidade está na expectativa do julgamento do recurso. Pois agora, 8 meses depois, se tem a confirmação da data do julgamento. Para aqueles que estão nessa expectativa, fiquem sabendo, o julgamento está marcado no TRE para a próxima terça-feira, dia 17/8, às 14 horas. Ou seja, naquele dia, Bento Gonçalves vai saber se o seu prefeito e o seu vice continuam ou não no exercício do mandato, que o exercem em função do efeito suspensivo do recurso que fizeram contra a sentença da juíza eleitoral de Bento Gonçalves. Aquele que se elegeu com 19 mil votos e perdeu para a oposição que fez 42 mil votos, terá na terça-feira o seu destino traçado. Assim como o de Bento Gonçalves. Como disse e serve de referência aqui, e a história nos conta que o grande senador romano, ao atravessar o Rubicão, o grande incomparável conquistador de Roma, e que, segundo alguns, o seu ditador por algum tempo, Júlio César, disse ao enfrentar aquilo que diziam que ele ia enfrentar: alea jacta est. A sorte está lançada. Pensem nisso e fiquem com Deus. A campanha do agasalho, promovida pelo gabinete da primeira-dama Cláudia Remos, encerrou nesta sexta-feira o período de doações junto aos pontos fixos. Desde o início, mais de 70 mil peças de roupas, calçados e cobertores foram entregues para famílias que precisam. A edição deste ano, além dos pontos de arrecadação, contou com doações que aconteceram durante o drive-thru da vacinação na Funda Parque. Mesmo com o encerramento oficial, a comunidade de Bento Gonçalves pode continuar contribuindo, levando seus donativos até a prefeitura ou junto ao drive-thru da vacinação, que segue acontecendo na Funda Parque. As doações foram entregues para famílias cadastradas na assistência social do município, nas paróquias, no Lar da Caridade, na Ação Social São Roque e em 12 diferentes bairros da cidade, bem como nas recicladoras. A Secretaria da Saúde, através do Serviço de Atendimento Especializado e o Centro de Testagem e Aconselhamento,
realizaram nesta sexta-feira e segue amanhã, oferecendo testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. As pessoas interessadas em buscar o serviço devem ter consigo algum documento com foto. A ação acontece na Via Delvino e neste sábado será entre 8 da manhã e meio-dia, dentro da campanha de luta contra as hepatites virais. Considerada uma doença silenciosa, muitos casos acabam sendo diagnosticados ao acaso. Na região, a hepatite B tem maior incidência que as outras hepatites e, por isso, o serviço de atendimento especializado reforça a importância da prevenção. A hepatite pode ser causada por vírus, pelo uso de alguns remédios, pelo álcool e outras drogas. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 11 pacientes internados com a Covid-19, 2 a menos em relação à quinta-feira. Dos 45 leitos oferecidos no Tacchini, pelo menos 15 eram ocupados por portadores de outras doenças e 4 apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 13 respiradores, 1 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 21 pacientes seguem internados, 3 a menos na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. As vacinas Coronavac, do laboratório Sinovac e da Pfizer, perderam eficácia para evitar a Covid-19 sintomática, mas mantêm a proteção para impedir casos graves. Isso é o que mostra um estudo do governo chileno, um dos países com maior taxa de vacinação, e reforça a necessidade de aplicação de uma terceira dose. Segundo o novo estudo de eficácia, iniciado pelo Ministério da Saúde do Chile, que conseguiu imunizar com 2 doses cerca de 65% da população, a eficácia da Coronavac, a mais usada naquele país, caiu para 58,4% para evitar casos sintomáticos. Em abril, o estudo oficial reportou uma eficácia de 67%, enquanto no final de junho, o Ministério da Saúde informou que a mesma tinha caído entre 63% e 64%. Quanto à Pfizer, que por ser a menos aplicada no país, não tinha sido considerada em estudos anteriores, teve uma eficácia reportada de 87,6%. Estudos internacionais situaram-na anteriormente acima dos 90%. No entanto, tanto o imunizante da Coronavac quanto da Pfizer mantêm a proteção contra o desenvolvimento de casos graves da doença. Para a Coronavac, foi registrado 86% de eficácia para prevenir hospitalizações, 89,6% para entrada em UTIs e 86,3% para óbitos. Para Pfizer, o índice é 97% capaz de evitar hospitalizações, 98,2% para o ingresso em UTIs e 100% para evitar óbitos. Foi identificado nesta manhã o corpo de um homem que foi localizado na tarde da quinta-feira por moradores do bairro Zate. Trata-se de Andrigo Moreira Dallagnol, de 21 anos, que estava desaparecido desde o dia 9 de junho, quando saiu de casa com apenas a roupa do corpo e uma mochila. Desde então, seu pai seguia as buscas e já tinha recebido informações de que ele teria sido assassinado e jogado no local, mas até então seguia desaparecido. O caso ocorreu na rua Balduino Valduga e, segundo relatos, o cadáver estava em um córrego onde deságua o esgoto da comunidade,
a uma altura de cerca de 30 metros. Primeiramente, o caso foi verificado pela guarnição da Guarda Civil Municipal, que foi acionada, tendo chamado a Brigada Militar logo após a localização do corpo. Na sequência, para conseguir realizar a remoção do cadáver, os bombeiros de Bento Gonçalves tiveram que instalar uma estrutura para poder içá-lo utilizando cordas e uma maca. Na manhã desta sexta-feira, a família fez o reconhecimento do corpo junto ao Departamento Médico Legal. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 6 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!